Oiê, eu sou Luísa Mandetta e hoje o vídeo é sobre o quadro social ou o quadro vergonha. O quadro social, ele vai ter algumas características de muita sensibilidade às questões de interação com as pessoas, tá? Todo instinto social, ele quer ser aceito de alguma forma. Todo ser humano, na verdade, quer ser aceito, quer ser integrado ali num grupo, né? E o 4, quando ele junta essa paixão da inveja com o instinto social, a gente vai encontrar uma pessoa muito sensível às interações, no sentido assim, de sentir vergonha, de não se sentir aceito, de se sentir rejeitado, de não se sentir pertencente, né? A ponto de quem tá fora pensar assim, por que você sofre tanto? Né? A gente vai ver aqui nesse 4 um sofrimento visível, tá? Diferente do 4 autopreservação e muitas vezes diferente também do 4 sexual, que podem ser agressivos, expansivos, né, competitivos. A gente até vê competição aqui no 4 social, assim como também a gente vê raiva, ciúmes, ódio, sabe? Todas essas coisas a gente vai ver no quadro social, mas parece que a culpa e a vergonha ganha disso tudo. E nós vamos ver um personagem aqui, um tipo, uma pessoa muito introspectiva. Ela pode ser bem introspectiva, bem envergonhada, né? E muitas vezes, raro, é a vitimização. Então, meio que assim, olha, uma busca inconsciente, claro, de se colocar em situações que ele se sinta menor, inferior, sabe? Pode ser isso uma coisa que acontece com o 4 e aqui no 4 social talvez um pouco mais, é uma comparação com algo difícil de chegar para alimentar essa dor que é uma dor de se sentir inferior. Então o 4 social, ele meio que a zona de conforto dele é a zona de sofrimento. Ele é acostumado com um certo sofrimento, com uma certa melancolia. E as pessoas que amam o quadro social, elas podem ficar até meio angustiadas, assim, tendo a impressão de que eles não querem melhorar, de que eles não têm uma força de vontade para agir frente àquela tristeza. O fato é que o quadro social, se ele não tiver uma amplitude de consciência, ele vai ter uma certeza, ele vai ter uma clareza, que vai ser difícil alguém tirar deles, né? Tem que ser de dentro para fora, de que de fato ele é inferior, né? E muitas vezes, dependendo do nível de desenvolvimento da pessoa, ele vai achar também que a culpa é do outro, que o outro colocou ele ali, que ele foi rejeitado, né? Que a mãe dele preferia os irmãos, né? É muito comum eu escutar de 4 que eles tinham certeza de serem adotados, né? E bem comum também eu escutar isso de 4 social, então eu já escutei várias histórias, né? Luísa, eu coloquei detetive para tentar descobrir. Eu até 16 anos, até 15 anos, eu tinha certeza que eu era adotado. Então, isso é uma coisa comum, porque ele teve uma desconexão, né? Quando você estuda sobre a parte da essência do Enneagrama, você entende isso muito claramente, porque a desconexão que ele teve com a ideia sagrada é uma desconexão de origem. Então, ele vem para o mundo meio que se sentindo apartado daqui, sabe? Que ele sofre mais, né? Que ele foi mais injustiçado, que ele teve menos oportunidades, né? E no fundo, é difícil para o quadro social entender isso, muito difícil, mas no fundo, é um pedido, né? É um grito de falar assim, olha, eu sou mais especial, eu sofro mais, então eu preciso de tratamento especial. Quando o tipo 4 social ele chega nesse ponto de entendimento, ele começa a perceber que não, né? Que ele faz parte de algo e que todo mundo sofre, que todo mundo tem suas dificuldades, e que falta a ele tomar essas rédeas na mão dele acerca da sua própria vida. Mas eu confesso que não é fácil para eles descobrirem isso, sabe? Tanto é que um dos trabalhos que eu faço é a mentoria individual e é bem comum eu estar atendendo quando eu atendo quadro social, as mentorias em geral elas duram 2 meses, né? E quando é quadro social ela chega a durar 6 meses, porque eles somem,
sabe? Eles somem, eles precisam de um tempo para absorver as coisas, né? E quando o papel, né, meu da mentoria é falar assim, cadê você como o papel principal da sua vida? Né? Por que você não resolveu isso ainda? O que está faltando, né? E aí dói para eles isso, sabe? Dói, porque no fundo, aqui um pouco parecido com o tipo 6 até, quando o 4 social ele percebe que todo recurso que ele precisa na vida dele está dentro dele, ele sai dessa zona de sofrimento, dessa zona de conforto que é a zona da dor, que é a zona do sofrimento, que muitas vezes é uma dor, né, legítima, a pessoa sente muita dor mesmo, e muitas vezes é uma vitimização, uma terceirização da responsabilidade. E é difícil pra gente mudar os nossos hábitos, né? Então quando ele muda esse hábito e ele começa a perceber que, peraí, eu posso fazer diferente, eu posso ter uma vida de menos sofrimento, e tudo bem, eu me acostumei, né? Um pouco de melancolia, de vitimização, de ficar trancada no quarto, né? Ficar aqui na minha caverninha, mas eu posso fazer diferente, depende só de mim, né? Não, mas eu de fato, Luísa, não foi uma interpretação, eu sofri mesmo, a minha mãe me abandonou quando eu tinha não sei quantos anos. Sim, né? E tudo isso aconteceu, e a dor vai embora e o sofrimento fica. Porque você vai conseguir mudar o que aconteceu, por pior que seja, né? Você não vai conseguir mudar, né? Mas você consegue mudar como você enxerga aquilo e vai pra frente, e vai pra vida. E isso pode ser muitas vezes uma dificuldade do quadro social. Eu discordo um pouco da Ellie Palmer, embora amo e sou adoradora de toda a obra dela, mas quando ela fala que o quadro social, ele não tem cura. Eu preciso discordar um pouco sobre isso, porque de fato quando ele aumenta a consciência, quando ele se treina em relação a isso, inclusive quando ele coloca o corpo também para trabalhar, porque a tendência dele é ficar na inércia, né? Ter uma pulsação muito baixa, ele tem tudo para brilhar, sabe? Tem tudo, mesmo sendo muito tímido, mesmo sendo muito envergonhado, mesmo preferindo ficar nos bastidores. Mas o 4, engraçado isso, né? Como o 4 social ele tende a ser muito observador, muito quieto, muito calado, nos dias de hoje, onde todo mundo é tagarela demais, todo mundo sabe de tudo, ele pode usar isso como um diferencial mesmo para ele, sabe? Eles são os mais sensíveis. Imagina, no mundo onde todo mundo é mais ou menos igual, assim, todo mundo, a gente vai tendendo a ser todo mundo uma massa plástica, né? E os 4 sociais, eles trazem dentro dele ternura, empatia, sensibilidade, um olhar crítico. Então, o 4 social minimamente conectado e com ajuda, não tem problema nenhum, não precisa ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Ajuda de um profissional mesmo, sabe? Às vezes um personal trainer vai te ajudar a desenvolver músculo para você ter mais coragem para ir para a vida, né? É uma coisa prática, mas que muda a vida dos 4 sociais que eu acompanho. Uma mentoria, uma terapia, um coaching, alguém que vai te acompanhando, sabe? E vai te ajudando a chegar nas suas metas. Isso pode ajudar muito o 4 a sair desse ciclo do sofrimento, porque no fundo tem uma carência muito grande, ele é um emocional, vai ter uma carência muito grande e ele se acostumou a pedir atenção, como ele sente muita culpa e vergonha, ele meio que se acostumou a pedir atenção de maneiras meio paralelas, sabe? Então, eu tô aqui uma semana no quarto, alguém vai ter que vir me salvar, né? Quem é pai e mãe de 4 social na adolescência sabe disso, né? Na pré-adolescência, eles entram na caverna, eles entram no quarto e eles amam aquilo e não saem dali mais. E no fundo, isso é um pedido de socorro. E eu escuto vários 4 sociais falarem, mas eu não dou trabalho para ninguém, eu não dou problema para ninguém, eu só ajudo os outros, né? Porque chega um momento que eles param de perceber que isso também é dar trabalho, né? Isso também é um pedido de socorro, porque a impressão que dá para quem ama os 4 sociais é assim, nossa, ele não tá conseguindo ficar de pé sozinho e eu vou precisar ajudar. Tanto é que não é raro você encontrar 4 social que toma estabilizante de humor, estabilizante, né, antidepressivo desde muito novo. E se ele se conhecesse verdadeiramente, uma parcela pequenininha dessas pessoas deveriam tomar mesmo. A gente sabe que a medicina está aí pra gente, né, pra gente ter uma vida melhor, mas a grande maioria era uma mudança de perspectiva da vida e ele poderia ver a vida de uma outra forma. Deixa eu ver o que mais que eu separei para vocês aqui.
A gente vai ver então essa crença, né? Essa interpretação de que ele foi o que mais sofreu, que foi o mais injustiçado e por isso que ele precisa um pouco mais de ajuda. Isso demora para o quadro social descobrir e pode ser uma mudança de vida muito grande, sabe? E então a gente vai ver no trato social, geralmente eles são muito tímidos, muito retraídos e doces, né? São doces, são pessoas super gostosas de conviver e super amorosas, né? Amáveis. E pode ser que nos relacionamentos mais íntimos eles tenham explosões de raiva, sabe? Às vezes muita ansiedade, muito medo do convívio social, né? Muita raiva e tudo isso muito amor, muito mascarado, né? Muito controlado no trato social, e aí nos relacionamentos mais íntimos, explosões. Isso pode acontecer bastante no quadro social. Eu fico muito feliz quando uma mãe, um pai, reconhece o filho nesse subtipo, porque talvez junto com o tipo 5 e o tipo 7, em alguns casos, sejam os pré-adolescentes, os adolescentes que são mais mal compreendidos na nossa sociedade, ali de escola, de 30 meninos junto, e eles de fato vão ser diferentes, né? E ao mesmo tempo, o olhar próximo e que compreenda o que está acontecendo ali dentro, pode mudar a vida do seu filho. Então fala pra mim aqui nos comentários o que você achou, se você se reconheceu com alguma coisa, se você conhece alguém assim, e não deixa de enviar esse vídeo, principalmente meu pedido pessoal, principalmente para as mães que sofrem com filhos minimamente aí com essas características, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito essa pessoa. Fica por aqui porque a gente está na série dos 27 subtipos do Eneagrama e a gente vai passar por todos eles para conhecer um pouco dessa complexidade maravilhosa que é o Eneagrama explicando a alma humana. Continua por aqui.